Uma pergunta sistêmica é um instrumento muito importante para o terapeuta. Ela auxilia nas reflexões, amplia a consciência e também ajuda na evolução do processo terapêutico. Mas será que existem formas diferentes de perguntar? E será como que se fazem essas perguntas? Eu sou a Beatriz Schmidt. E eu sou a Amanda Said, e esse é o Descomplicólogas, o canal que vai descomplicar o atendimento de casais e famílias. Bom, a proposta do nosso episódio de hoje é que a gente fale um pouquinho sobre essas várias formas que a gente tem de usar as perguntas como instrumento de trabalho, né? Algumas das nossas reflexões são, sim, baseadas na nossa concepção sistêmica, né? Então, na verdade, vocês podem até conhecer os termos que a gente vai utilizar aqui a partir de outras nomenclaturas, né? Que, de repente, outras abordagens podem nomear de outras formas. E você que é psicólogo não sistêmico, né? Também, ou não atende casais e famílias, também pode acabar utilizando toda essa compreensão aqui. Então, a gente está fazendo um recorte, né, Bi? Existem muitos autores que discorrem sobre isso, mas a gente vai apresentar 4 grandes grupos de tipos ou maneiras de se perguntar. Sim, e a gente, enquanto terapeuta sistêmica, a gente sabe da importância de fazer essas perguntas, principalmente após a partir de algumas hipóteses que a gente elabora. A gente falou dessas hipóteses aí lá no episódio 23, posso atender individual e depois atender casal. Vale a pena voltar para ver sobre isso. E a partir dessas hipóteses, então, a gente formula algumas perguntas que vão ajudar a gente na condução do processo. Exatamente. Acho que primeiro, assim, a gente pode falar, né, de uma classificação mais geral que diz, na verdade, da postura que a gente pode ter no processo terapêutico, assim, né, e principalmente no início, talvez. Então, tem uma divisão que fala sobre perguntas que são condicionais e perguntas conversacionais, né. Eu acho que a primeira tem esse viés de condição, né, de ser condicional, na verdade, ao referencial teórico dos terapeutas, ou às próprias hipóteses que a gente já vai criando, né. Então, são perguntas, digamos assim, mais tradicionais, que tentam, na verdade, entender, né, o que está acontecendo a partir de um viés de que a gente, enquanto terapeuta, tem uma posição de saber, né? Então, a gente conduz as perguntas baseado aí nessa condição da gente já, né, ter uma experiência, da gente já estar ali numa posição diferenciada. A segunda seria um tipo de pergunta conversacional, que aí a gente parte de uma postura de não saber, né? E aí a gente vai ver o que é importante para o cliente, para o paciente, né? No que ele quer focar, né? A gente vai tentar compreender o sentido no que está sendo dito, na história que está sendo contada para a gente, né? E aí são perguntas que a gente diz que são conversacionais. Então, nesse segundo caso, a gente está mais aberto, né, vamos dizer assim, para realmente receber o conteúdo que vai estar sendo exposto. Então, de alguma forma, eu acho que essa a tentativa que a gente vai ter também, né, de conduzir as perguntas pensando nessa oportunidade de diálogo, né, e que as pessoas que estão ali na nossa frente possam também falar o que quiser. Sim. E aí, então, a gente vai falar dessas 4, né, desse 4 grande grupo de perguntas que a Amanda falou anteriormente, mas elas também falam de um pressuposto que parte do psicólogo no papel de terapeuta mesmo, né? Então, assim, da avaliação que ele tem da própria família. Bom, então são 4 tipos, né? Lembrando de novo que eles não são únicos, que são primeiro as perguntas do tipo linear, depois as perguntas circulares, as perguntas estratégicas ou as perguntas reflexivas. Então, vamos lá pensar em cada um desses tipos. Então, começando pelas perguntas lineares, elas são perguntas mais investigativas, né? Geralmente elas têm um objetivo de orientar o terapeuta a respeito da situação que é trazida pelo cliente, e ela vai se basear em pressupostos e compreensões mais lineares. Elas a gente acaba tendo um olhar mais reducionista quando a gente faz esse tipo de pergunta, né? Mas a gente tenta separar um pouco os elementos da situação para tentar delinear ali a origem, ou como é que desenvolveu aquele problema ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, que problemas que trouxeram para a terapia, quem que manifestou esse problema, quando que esse episódio aconteceu, quem que é o maior responsável por esse problema, e por aí vai, né, Amanda? Sim, então, de alguma forma, são perguntas um pouco também mais diretivas, assim, já que às vezes a gente até coloca na pergunta a resposta, né? Então, assim, você está tendo dificuldade de dormir, né? Então, a gente já está trazendo a dificuldade de dormir como uma questão e não esperando a pessoa trazer isso sim ou não, né? Então, às vezes, tem um risco quando a gente está em atendimento de casais e famílias
com essas perguntas a gente acabar focando em um ou outro indivíduo e não incluir todo o sistema que está ali presencial, né, assim, na hora. E também tem um efeito de que, às vezes, isso faz com que as pessoas possam se sentir fora, né, dessa questão, como se realmente o problema fosse, né, causado só por um indivíduo, porque tem essa compreensão de uma causalidade linear, e ainda tem essa dimensão de julgamento que pode não só da gente, mas também entre os próprios familiares, isso pode ficar meio vivo, assim, né? Então, é um risco da gente usar essas perguntas de forma frequente durante todo o processo, né? Acho que elas são importantes, mas é preciso ter um pouco de cuidado. Justamente porque as pessoas já vêm com esse funcionamento, assim, as pessoas já vêm com o pensamento pré-existente de que as coisas têm essa causalidade linear, né? Então, a gente só veio até aqui porque fulano fez tal coisa. Então, o nosso cuidado de não conduzir o processo terapêutico todo baseado nessas perguntas é justamente para a gente não reforçar essa ideia que as pessoas já estão acostumadas a ver, né? Como uma causalidade linear dos eventos da vida. E é uma forma muito simples da gente se dirigir a questões que as famílias e os casais trazem. E isso também vale para os atendimentos individuais, mas são questões complexas. Então, não só as perguntas, mas as respostas ficam reducionistas, né? A gente fica com muito pouco acesso à figura inteira, né? A utilizar só as perguntas lineares. Bom, o segundo tipo, que são essas perguntas circulares, é um pouco mais upgrade, assim, porque eu acho que tem uma posição dos terapeutas, né, muito mais de um explorador do que de alguém que está investigando. Pode ser sutil a diferença, mas tem muito mais uma postura de curiosidade geral. Também tem uma coisa assim de se basear, né, na situação, problema que está sendo trazida, mas tem essa postura de curiosidade mais ampla, né, de entender também que não mais importante do que encontrar uma causa para aquilo que está sendo comentado é tentar traçar as relações entre aqueles fenômenos ou entre as pessoas, né, e entender que tudo se conecta com tudo. E é uma ideia de tirar o foco de alguém é um problema. Então, aqui a gente não está trazendo que ninguém é o problema, mas esse problema afeta todo mundo, né? Então, a ideia da pergunta circular é ver como cada pessoa, cada membro da família reage àquela determinada situação, né? Então, por exemplo, quem você acha que se preocupa mais com esse problema? Então, aqui a gente está colocando um membro da família para olhar para os outros e pensar sob esse viés de um outro olhar, né? Outro exemplo, o que você faz quando essa pessoa se demonstra preocupação? Né? Aqui a gente também está colocando a resposta a partir dessa relação. Ou a gente pode perguntar como que esse problema te afeta, né? Como o problema que outra pessoa está trazendo te afeta. Então, aqui a gente faz essa pergunta que ela é circular, justamente para a gente sair dessa posição de julgamento e compreender como que aquela situação está afetando a família como um todo. E a gente já falou, assim, em alguns momentos dessa importância de circular as informações, e aí, quando a gente está falando, então, desse processo de circularização, a gente não está falando simplesmente de dar a palavra, né, de favorecer que todo mundo fale, mas também de circular a questão, a demanda. Então, por exemplo, muitas vezes a gente vê, sei lá, um casal discutindo ali no contexto de atendimento e as crianças ou os adolescentes, enfim, estão presenciando. Ao invés de a gente falar sobre o tema ou o conteúdo do que eles estão discutindo, a gente pode desviar e falar assim, o que eles estão fazendo aqui, eles também fazem em casa, né? Então, a gente está, na verdade, ampliando, né, e incluindo outras pessoas, né? Com isso, a gente favorece que as pessoas também consigam entender melhor esses papéis e talvez ajustar esses papéis e atualizá-los, né? Então, essas perguntas, elas também podem ser favorecedoras de mudança a partir do momento que as pessoas passam a ter a percepção de como aquele problema é relacional, né? E aí é isso que a Amanda falou, elas podem rever papéis e padrões também de relacionamento que não estão sendo funcionais. O terceiro tipo de pergunta são as perguntas estratégicas. Aqui, a nossa postura enquanto terapeuta vai ser bem de instrutor, de orientar a família a partir das percepções que a gente teve do atendimento. Essas perguntas a gente tem que ter muito cuidado para usar elas. Elas são muito importantes em determinados momentos, por exemplo, quando as famílias estão muito paralisadas, não estão conseguindo avançar muito no processo e a gente precisa meio que, como se fosse dar um toque, dar um empurrãozinho, assim, para elas poderem entender o que está acontecendo e continuarem.
Mas se a gente só usa esse tipo de pergunta, a gente pode acabar conduzindo e direcionando demais as famílias e meio que fazendo até a parte delas de tentar entender o problema por elas mesmas e tentar chegar na solução. Então vamos pensar que ela é uma oportunidade da gente favorecer, né, como a Bia disse, da gente incitar as mudanças que são necessárias, mas a gente parte, né, enquanto terapeuta, da nossa compreensão, né, de que alguma coisa precisa ser mudada. Então, por isso que tem esse viés, né, da gente talvez se posicionar de forma, né, muito forte, assim, o que nem sempre pode ser importante ou adequado, inclusive, né? Então, vamos pensar num cenário em que a queixa está sendo, sei lá, de uma esposa que diz que toda vez que vai sair com o carro, enfim, várias vezes ela percebe que está sem gasolina porque a função é do marido de abastecer, ele não abastece, não sei. E aí a gente pode ter feito perguntas circulares, por exemplo, para outras pessoas, né, falarem sobre esse fenômeno, se elas percebem isso ou não, ou em determinado momento a gente pode chegar para ela e falar algo como o que aconteceria se ao invés de você, né, se queixar toda vez e avisá-lo que precisa abastecer, você simplesmente deixasse que a gasolina acabasse, né? Então, como se a gente provocasse, né, e de alguma forma desse ideia de um tipo de conduta, né? Ou a gente falar, perguntar, né, por que você está falando só com seu marido e você nunca comentou também com a mãe dele que isso incomoda, a postura dela incomoda você. Então, a gente também já está dando uma solução, né? Um possível caminho, na verdade. E aí o cuidado também da gente ter ao usar essas perguntas é justamente para não gerar o efeito dessas perguntas. Na verdade, elas podem acabar as famílias se sentindo muito julgadas, né? Porque acaba que é uma posição do terapeuta, né? A respeito do que ele está vendo. Então, às vezes as famílias podem se sentir culpadas, envergonhadas, por isso também a gente tem que ter certa cautela ao colocar, mas embora muitas vezes seja muito necessária para a evolução também do processo. E às vezes a gente também faz isso até atendendo individualmente, né? E o cuidado tem que ser o mesmo. E tem um risco, assim, adicional das pessoas se sentirem tão, né, incomodadas com a direção que isso está tomando, que isso está, né, gerando, indo, que isso pode, inclusive, fazer com que o processo se rompa, né? O que não é o objetivo, assim, não por isso. Então, é com muita atenção que a gente tem que usar perguntas do tipo, o quarto e último exemplo, né, são os tipos de perguntas reflexivas, que são perguntas, né, que têm como objetivo facilitar a mudança das pessoas da família ou do casal e, na verdade, dar um certo incentivo para que eles percebam quais os recursos que eles têm e quais as alternativas de solução ou de condução de uma determinada questão que eles podem ter, diferente do que eles já vêm fazendo, né? Então, de certa forma, ainda tem ainda parte do nosso conhecimento, né, a avaliação daquela questão, mas a gente está numa situação muito mais de guia técnico nesse sentido de que a gente quer uma mudança e a gente tenta favorecer com que isso aconteça, mas qual vai ser a mudança, né? Para que lado isso vai? Na verdade, realmente não faz parte dos objetivos das perguntas que a gente utiliza. Sim. E as perguntas reflexivas, elas também têm que ter essa perspectiva de uma causalidade não linear, de uma causalidade circular, né? Para a gente não cair na culpabilização de nada e nem uma resolução muito simples, assim. Mas vamos pegar aqui um exemplo de um adolescente, por exemplo, que esteja fazendo alguma coisa que não é aprovada, esteja tendo algum comportamento que não é aprovado para a família. Uma pergunta que a gente pode fazer é: quais qualidades de caráter o seu filho deve possuir para ter sido capaz de conseguir isso? E aí a gente traz para a família uma reflexão a respeito até de como que eles conduziram esse processo, né? Exato, a gente pode, na verdade, realmente utilizar esse tipo de pergunta reflexiva para ampliar e incluir também outras pessoas, né, na resposta, assim, nessa construção da Na resposta. reflexão, Então, né? a gente pode perguntar, por exemplo, o que ela acha que aconteceria se compartilhasse com a sogra essa queixa ou essa preocupação, assim, né? A sogra não necessariamente vai estar lá, então não é simplesmente uma forma de circular ou de fazer a sogra pensar sobre isso, ouvir a resposta sobre isso, mas também dela mesma se questionar, né? Então a gente traz aí uma possibilidade diferente do que está sendo conduzido, e às vezes a gente só fala mesmo, assim, né? E quais alternativas outras vocês têm, né? Assim, realmente para ampliar e promover esse desconforto. E às vezes esse desconforto é real, né? Porque na verdade pode ser que a gente abra muitos caminhos alternativos,
E muitas vezes as pessoas vêm para a terapia buscando resposta da gente, inclusive, né? Eu acho que às vezes as perguntas reflexivas trazem essa sensação de angústia, porque a pessoa sai com mais dúvida do que quando entrou, mas a gente entende que esse é um caminho para as respostas mesmo, né? Sim, porque aqui a nossa ideia não é ser tão diretiva assim com essas perguntas, né? E ficar questionando muito, mas é literalmente promover essa reflexão deles, né? Então, até pensar, por exemplo, projetar para o futuro, assim, como é que vocês acham, agora que vocês entenderam tudo isso da relação de vocês, como que vocês pensam que esse aspecto vai impactar na relação de vocês no futuro, né? Então, assim, ela não é só para o agora também, ela também serve para a gente imaginar aí um futuro. Então, é justamente para trazer e ampliar um pouco mais a consciência da família, do casal. Agora, claro, a gente tem que ter muito cuidado, né, também nessas perguntas, porque a gente precisa entender, enquanto terapeuta, os efeitos Uhum. da gente mesmo no uso daquelas perguntas, né? Em que pegou em mim para eu tomar a decisão de fazer essa pergunta, né? Então também tem que ter esse processo reflexivo do próprio terapeuta. Que muitas vezes tem a ver com essa história, né, da gente também fazer parte de uma sociedade que costuma direcionar algumas coisas e a gente tentar também buscar alternativas de até nas nossas relações pessoais, enquanto pessoas mesmo, assim, né, fora desse papel profissional, buscar usar essas perguntas reflexivas, né? Principalmente eu estou pensando assim com crianças, muitas vezes a gente faz coisas muito lineares, né? Você está triste, né? Você está chateado porque ele falou isso, né? E são coisas bem diretivas, né? Na verdade, é difícil às vezes para a gente, também enquanto adulto, fazer perguntas reflexivas, porque às vezes não há uma resposta linear, né? Então não atende. E acho que, por fim, é um recado importante também a gente prestar atenção na forma como a gente está fazendo essas perguntas e não só no tipo e no conteúdo delas, ou seja, o tom que a gente faz, que a gente usa, a frequência que a gente usa cada um desses tipos, porque a gente não está aqui dizendo que uma ou outra é melhor, dependendo da pessoa, né, do contexto, assim, então acho que essa parte também de formato, né, da postura, também influencia. Uhum. É super importante isso também. Bom, acho que essas são as categorias, acho que a gente conseguiu colocar aqui para vocês bem, como a gente falou, existem outras, mas essas são as principais que a gente achou para trazer para vocês hoje. É isso aí, gente, espero que gostem.